Roupas manchadas de sangue normalmente significam um acidente doméstico, não uma contagem bem-sucedida de mortes. Mas na imponente mansão Valdez, localizada nas colinas isoladas de Gramado, no Rio Grande do Sul, nada era o que parecia. Os invasores romperam o portão às 3 da manhã, esperando encontrar empregados aterrorizados e um chefe da máfia desprotegido. Em vez disso, encontraram uma mulher que conhecia melhor a trajetória de uma bala do que a medida exata de café para o expresso matinal. Sofia Mendes tinha apenas 38 anos e era só a empregada doméstica que limpava os lustres de cristal e arrumava os quartos. Mas ela era um fantasma de uma unidade de operações especiais desmantelada, escondida no último lugar onde ninguém a procuraria. E naquela noite, ela largou o espanador e pegou o rifle. A chuva nas montanhas gaúchas não limpava as coisas, apenas transformava o mundo em um lamaçal de barro e terror gelado. Dentro da mansão Valdez, uma construção de 3 andares com paredes de pedra e janelas amplas que tremiam sob a tempestade, o ar cheirava a cera de móveis e café recém-passado. Sofia Mendes ajustava as almofadas do sofá de couro italiano com movimentos econômicos e precisos. Ela tinha os cabelos grisalhos presos em um coque severo e olhos que pareciam vidro quebrado, opacos, fragmentados e impossíveis de ler. Para a equipe da mansão Valdez, ela não era mais que a empregada silenciosa que nunca falava, a menos que alguém se dirigisse a ela. Nunca ria das piadas grosseiras do segurança-chefe e nunca se assustava quando os tiros de treinamento ecoavam do campo de tiro particular nos fundos da propriedade. "Sofia, você está rondando de novo?" murmurou Lorenzo Accardi, o braço direito do chefe, sem levantar os olhos do tablet. Ele era jovem, com seus 32 anos, brilhante e arrogante, uma combinação perigosa no mundo do crime organizado. Estava sentado na sala de estar, revisando registros de inventário de armas. "O quarto do chefe Dante está impecável. Vá descansar um pouco. Você está deixando os guardas nervosos." "Verificar as travas das janelas não é rondar, Sr. Lorenzo", disse Sofia com voz rouca. Ela não o olhou. Estava observando a janela escura, onde a chuva batia contra o vidro blindado. "A pressão está caindo lá fora. A tempestade está piorando." "É só chuva, não um ataque rival." Lorenzo zombou, girando sua caneta. "Você precisa relaxar. Trata este lugar como uma fortaleza em vez de uma casa. Tem sido tranquilo há 3 semanas. Até os Rossetti odeiam esse clima." Sofia não respondeu. Ela se aproximou da janela e olhou através do reflexo. Não estava olhando a chuva, estava analisando as linhas de visão. A cerca do perímetro ficava a 200 metros, mal iluminada. A torre de vigia da colina norte estava atualmente oculta pela névoa. Um pesadelo tático. Ela havia passado os últimos 6 meses ali lavando louças finas e trocando lençóis de seda, enterrando um passado encharcado em muito mais sangue do que aquela casa já tinha visto. O nome Sofia Mendes era real, mas o trabalho de empregada era uma invenção de um manipulador que agora provavelmente estava morto ou preso. Antes de vestir o avental, ela era a tenente Mendes do Batalhão de Operações Policiais Especiais de Elite, um programa fantasma que oficialmente não existia. Ela tinha 57 mortes confirmadas, mas ali ela era apenas a mulher que garantia que a prata estava sempre polida. "Ei, Sofia", disse Carla, uma garota alegre de 23 anos de Curitiba que tratava o trabalho na mansão do chefe da máfia como uma aventura emocionante, aproximando-se dela. "Você ficou sabendo? Hoje à noite teremos uma reunião importante. Um grande negociante de armas do cartel mexicano foi ferido em uma emboscada perto da fronteira. O chefe Dante Moretti vai trazê-lo pessoalmente para se recuperar aqui." Sofia ficou tensa. Dante Moretti. Esse era o chefe, o homem que fazia perguntas demais e observava detalhes demais. "Quando?" perguntou Sofia com tom neutro. "Chegará em 10 minutos. Vai ser um caos. O quarto de hóspedes VIP está sendo preparado. Quer ajudar?" "Não", disse Sofia, virando-se para o corredor. "Vou cuidar da organização da despensa. Não façam barulho." Ela se afastou,
Seus sapatos de sola macia não faziam ruído sobre o mármore. Ela precisava ser invisível. Se Dante a reconhecesse, se ele percebesse que a empregada silenciosa era na verdade a operadora rebelde conhecida como Sombra, ela não estaria lutando contra rivais. Estaria lutando contra um tribunal do crime organizado. Sofia olhou para seu relógio. 2h45 da manhã. As luzes piscaram. O gerador zumbiu, engasgou e então retomou seu zumbido constante. No armário de suprimentos no final do corredor oeste, atrás de pilhas de toalhas limpas e caixas de produtos de limpeza, havia uma mala fechada sem distintivos, com a etiqueta Equipamentos de ventilação, não tocar. Não continha ferramentas domésticas. Continha um rifle de precisão Taurus T5 desmontado e uma pistola Taurus PT-92 com 3 carregadores de balas de ponta oca. Sofia tocou o teclado da porta apenas para garantir que estava trancada. A paranoia era uma característica de sobrevivência. De repente, o rádio da sala de segurança ganhou vida com um estalo. A estática rompeu o silencioso zumbido da mansão. Base Valdez, aqui comboio Alfa 2. Estamos sob fogo pesado. Repito, estamos sob ataque intenso. Estamos atravessando o portão, preparem a sala médica. Temos múltiplos feridos graves. A calma da noite se rompeu. Lorenzo se levantou de um salto, sua arrogância substituída por pânico repentino. Código vermelho. Todos para os postos. Movam-se. Sofia não correu. Ela se moveu com velocidade aterradora. Pegou um kit de primeiros socorros e se dirigiu para a entrada. Mas seus olhos não estavam nos suprimentos médicos. Ela estava escaneando as câmeras do perímetro no monitor da parede. A câmera 4 estava morta. A câmera 5 mostrava estática. Não é apenas um ataque de retaliação. Sofia sussurrou para si mesma, os velhos instintos se acendendo como um fósforo. Eles estão nos cegando. Ela olhou para Carla, que tremia enquanto se preparava. Carla, disse Sofia agarrando o braço da garota, escute-me. Não vá para a entrada principal. O quê? Eles precisam de nós. Vá para o porão, tranque a porta. Não a abra a menos que ouça minha voz. Exatamente minha voz. Sofia, você está me assustando. Vá! Sofia a empurrou com mais força do que o necessário. Enquanto Carla corria, as portas principais da mansão Valdez se escancararam. Guardas molhados e cobertos de lama arrastaram 2 macas. Dante Moretti entrou atrás deles, com sangue escorrendo de um corte na testa, levantando seu rifle. Segurem as portas! Dante rugiu. Temos inimigos no portão. Fechem tudo! A tempestade tinha invadido a mansão, mas a tempestade lá fora não era nada comparada ao que estava prestes a acontecer lá dentro. O caos no hall de entrada era ensurdecedor. A chuva entrou em torrentes pelas portas abertas antes que os guardas pudessem fechá-las com força. O cheiro de cobre e terra úmida inundava o ambiente. Na primeira maca estava um homem com um terno cinza rasgado. O negociante mexicano estava inconsciente, com o peito agitado, e uma mancha escura se espalhando por seu abdômen. Na segunda maca havia um jovem guarda com a perna despedaçada, o equipamento tático e os ossos expostos. Coloque uma via de acesso, gritou o médico particular da mansão, Dr. Henrique Tavares, com as mãos trêmulas enquanto cortava a camisa do negociante. Preciso de sangue, o negativo. Rápido. Onde está a chave do estoque de sangue? Sofia apareceu ao seu lado com uma bolsa de soro já preparada. Ela a colocou na mão dele com um movimento firme. Concentre-se, doutor. Ele está entrando em choque. Você precisa descomprimir o tórax. Henrique a olhou com olhos arregalados. Eu sei. Ele procurou uma agulha com mãos trêmulas. Sofia vigiava as portas. Dante Moretti gritava ordens para seus homens. Apenas 4 estavam de pé, esfarrapados, exaustos e com pouca munição. Relatório! Dante ladrou pelo microfone em seu ombro. Aqui é Moretti. Estamos na base. Solicito reforços imediatos. Estática. Dante socou a parede. Merda! Eles estão bloqueando o sinal. Ele se virou para o hall, seus olhos vasculharam a equipe aterrorizada até pousarem em Sofia. Ele parou. Um lampejo de reconhecimento passou por seu olhar, mas a situação era grave demais para processar.
Quem está no comando desta operação? Dante exigiu. O Sr. Lorenzo está coordenando a segurança, disse Sofia, apontando para Lorenzo que naquele momento tentava conter uma artéria que sangrava profusamente do guarda ferido. Lorenzo, temos cerca de 5 minutos antes que a força principal nos alcance, disse Dante, passando por cima de equipamentos médicos espalhados. Fomos emboscados a 2 quilômetros daqui. Não foi um ataque aleatório de oportunidade. Eles conheciam a rota, conheciam a carga. Ele apontou para o negociante inconsciente. Esse homem tem informações sobre rotas de contrabando de toda a região sul. Se o levarem, nossas operações vão por água abaixo amanhã. Lorenzo levantou o olhar pálido. Somos uma residência particular. Temos proteção pelo acordo territorial. Dante riu. Uma risada escura e áspera. Os homens que estão vindo não se importam com acordos. São mercenários pagos pelos Rossetti. Eles o querem vivo e querem todos os outros mortos para cobrir os rastros. Um estrondo repentino sacudiu o chão. As luzes se apagaram completamente. Gritos explodiram entre a equipe. As luzes vermelhas de emergência banharam o ambiente com um brilho sangrento. Os geradores não estão funcionando, gritou um guarda da porta. Eles atingiram o depósito de combustível. Os geradores estão funcionando, disse Sofia, sua voz calma cortando o pânico. Ela se afastou da mesa. Chefe, quantos inimigos? Dante a olhou. Dessa vez realmente olhou. Ele viu como ela se mantinha em pé, com os pés separados na largura dos ombros, o peso equilibrado e as mãos livres. Aquela não era a postura de uma empregada doméstica. Um pelotão, talvez 40 homens, fortemente armados com visão noturna e coletes à prova de balas, disse Dante. E você tem 4 homens, Sofia afirmou. 4 guardas treinados, Dante corrigiu, embora sua expressão traísse suas dúvidas. Podemos defender a entrada principal. Eles não vão entrar pela entrada principal, disse Sofia. Ela se aproximou do mapa da propriedade na parede. Cortaram a eletricidade para apagar as luzes do perímetro. Bloquearam as comunicações para que não possamos pedir evacuação. Eles querem nos encurralar. Ela apontou para a ala leste, onde ficavam os quartos dos empregados. O canal de drenagem passa exatamente pela parede leste. A chuva o encheu, ocultando suas assinaturas térmicas dos sensores, se é que temos algum funcionando. Eles vão romper pela ala dos empregados, flanquear sua posição no hall e pegar vocês em um fogo cruzado. Dante estreitou os olhos. Como você conhece tão bem o terreno, empregada? Eu limpo cada canto desta casa todos os dias, disse Sofia secamente. Se colocar seus homens na porta principal, eles estarão mortos em 10 minutos. E por que eu deveria ouvir uma empregada em vez do meu treinamento tático? Crack! O vidro se estilhaçou no corredor que levava à ala leste. Em seguida, um baque surdo, o som de um corpo caindo no chão. Porque eu estou certa, disse Sofia. Contato à direita, ala leste. Um guarda gritou disparando seu rifle às cegas pelo corredor escuro. Os clarões dos canos iluminaram a fumaça. O combate tinha começado. Levem o paciente para a sala segura nos fundos, Dante gritou, levantando seu rifle. Fogo de cobertura! As balas atravessaram as paredes da mansão. O Dr. Henrique empurrou Carla, arrastando-a para trás do balcão de mármore da recepção. Sofia se abaixou. Enquanto os guardas concentravam seu fogo no corredor, ela deslizou para trás entre as sombras. Ela tinha que chegar ao armário de suprimentos. Chegou à porta e digitou o código no escuro. A fechadura clicou. Ela deslizou para dentro e trancou atrás de si. Os sons da guerra ficaram abafados ali dentro. Os gritos, os disparos. Tudo parecia distante. Sofia respirou fundo e fechou os olhos por uma fração de segundo. Ela exalou a persona da empregada de meia-idade e cansada. Abriu os fechos da mala rígida. Ali estava. O acabado preto fosco do rifle desmontado brilhava sob a luz fraca de uma lanterna de emergência. Ela trabalhou com eficiência e destreza, acoplou o cano, inseriu o ferrolho e montou a mira telescópica. Ainda não carregou o rifle de precisão. Era grande demais para distâncias curtas. Em vez disso, pegou a Taurus PT-92 e um silenciador.
Ela rosqueou o silenciador no cano, verificou a câmara e inseriu um carregador novo. Tirou o avental, revelando uma camiseta térmica preta. Pegou um rolo de fita adesiva e prendeu os carregadores de reserva na coxa, já que não tinha equipamento tático. Sofia se olhou no reflexo do armário metálico. Os olhos cansados tinham desaparecido. A predadora tinha voltado. Hora de trabalhar, ela sussurrou. Abriu a porta do armário de suprimentos com a arma erguida, movendo-se não como uma trabalhadora doméstica, mas como a própria morte. A mansão não era mais um lugar de luxo e conforto. Era um campo de batalha banhado pela luz carmesim de emergência. O ar que antes cheirava a cera de móveis agora estava carregado do odor acre de pólvora e plástico queimado. Sofia se movia entre as sombras do corredor da ala leste como tinta derramada sobre um chão escuro. O treinamento especializado das unidades de operações encobertas mais secretas não apenas te ensinava a atirar, te ensinava a fazer parte do ambiente, a diminuir seu ritmo cardíaco, até se tornar biologicamente invisível. Mais à frente, perto da janela estilhaçada por onde tinham entrado, se moviam duas figuras. Eram homens corpulentos, vestidos com equipamento tático caro, não padrão, placas de cerâmica e capacetes leves com óculos de visão noturna montados. Não eram bandidos locais desesperados. Eram contratistas privados de primeira linha, profissionais muito caros. Livre à direita, sussurrou o homem da ponta em seu microfone de garganta, avançando em direção aos quartos dos empregados, ainda sem resistência. Recebido. O chefe Rossetti quer o alvo garantido em 5 minutos. Queime o resto. Sofia não respirava. Ela se apertou contra um nicho raso que abrigava um vaso de porcelana chinesa. O homem que ia na frente passou por ela com seus óculos de visão noturna focados no corredor. Ele não a viu porque ela não se movia, e sua assinatura térmica estava atenuada pela parede fria contra a qual se apoiava. O segundo homem o seguia 3 passos atrás. Sofia se moveu. Não foi um movimento rápido, mas sim violento e controlado. Ela saiu de trás do segundo homem. Antes que ele pudesse registrar o movimento, ela tampou sua boca com a mão esquerda e puxou sua cabeça para trás bruscamente, expondo o pescoço. A Taurus, em sua mão direita, emitiu um suave silvo. O homem ficou mole. Ela o baixou silenciosamente sobre o mármore, sem deixar que seu equipamento fizesse barulho. O homem da frente parou. Ele sentiu a quebra do ritmo, a repentina ausência de passos atrás dele. Começou a se virar com o rifle erguido. Sofia não hesitou. Ela levantou a Taurus, mirou na luz vermelha fraca e disparou. A bala o atingiu logo abaixo da borda do capacete, cortando o tronco cerebral. Ele caiu de costas, morto antes de tocar o chão. 2 a menos, pelo menos 38 para ir, ela murmurou. Sofia revirou rapidamente os corpos. Pegou uma granada de fragmentação do colete do primeiro homem e um carregador de reserva para sua carabina. Embora não tenha pegado o rifle ainda, era volumoso demais para as manobras que tinha planejado. Ela se adentrou na mansão, dirigindo-se ao hall principal onde o principal tiroteio estava acontecendo. O som das armas automáticas era agora ensurdecedor. Dante e seus guardas resistiam, mas o volume de fogo dirigido contra eles os mantinha acuados. No hall principal, o caos reinava. O Dr. Henrique Tavares estava agachado atrás do pesado balcão de mármore tombado, suas mãos pressionando com força a ferida no peito do negociante mexicano. Mantenha a pressão, droga, Carla, mantenha a pressão. Henrique gritou acima do rugido de uma metralhadora leve que despedaçava as cadeiras da sala. Carla chorava em silêncio, com as mãos escorregadias de sangue, mas não soltava a ferida. Onde está a Sofia? Ela fugiu? Se escondeu em algum armário? Se ela tem 2 dedos de testa, sim, respondeu Henrique rispidamente. Uma bala ricocheteou no balcão logo acima de sua cabeça, cobrindo-os de faíscas. Ele gritou e se abaixou mais. Do lado de fora, na área de operações encharcada pela chuva, o líder mercenário, um brasileiro corpulento chamado Vitor, olhava fixamente para seu tablet tático. 2 dos ícones de sua unidade na ala leste acabavam de ficar pretos. Equipe 2, reportem-se, Vitor rosnou pelo rádio. Estática. Equipe 2. Aqui é Vitor. Status atual.
Nada. Vitor estreitou os olhos. Alguma coisa está errada. Tem silêncio demais no flanco. Marcelo, pegue 4 homens, avancem pela ala leste, descubram o que aconteceu com a equipe 2 e fiquem atentos às esquinas. Pode ter um atirador aí dentro. De volta ao interior, Sofia alcançou o cruzamento onde o corredor da ala leste se unia ao hall principal. Ela se esgueirou pela esquina ao nível do chão. A cena era sombria. Dante Moretti estava atrás de um pilar de concreto, disparando rajadas controladas. Um guarda jazia imóvel em uma poça de sangue perto da porta. Outro estava arrastado atrás de uma estante pesada, segurando uma ferida no ombro. Apenas Dante e outros 2 homens continuavam em condições de lutar. 6 mercenários avançavam pelo hall, movendo-se de cobertura em cobertura, reprimindo os guardas com fogo avassalador. Eles estavam fechando o cerco. Se Sofia abrisse fogo com a pistola agora, acabaria com 1 ou 2, mas os outros 4 a acertariam instantaneamente. Ela precisava de uma distração. Olhou para a granada de fragmentação que tinha tirado do contratista morto. Puxou a anilha, segurando a alavanca. Precisava calcular o momento perfeito. Lançou a granada pelo corredor, mirando em um espaço entre as coberturas dos mercenários. Ela ricocheteou ruidosamente no chão de mármore. Granada de fragmentação! Um dos mercenários gritou, atirando-se atrás de um sofá de couro. A explosão foi ensurdecedora no espaço confinado. A metralha despedaçou os móveis e as paredes de gesso. As luzes vermelhas de emergência piscaram e se apagaram completamente, mergulhando o hall na escuridão absoluta, exceto pelos clarões dos disparos. Os mercenários, temporariamente ensurdecidos e desorientados, se apressaram para ativar seus óculos de visão noturna. Esses 3 segundos de confusão foram tudo que Sofia precisou. Ela não atacou os mercenários, correu pelo corredor aberto atrás deles, dirigindo-se ao armário de suprimentos, onde sua verdadeira arma a esperava. Contato nas costas. Alguém cruzou o corredor. Gritou um mercenário cuja visão ficou verde quando seus óculos de visão noturna se ativaram. Eles atiraram às cegas na escuridão onde ela tinha estado. As balas despedaçando a parede, mas ela já tinha ido embora. Sofia se trancou no armário de suprimentos e fechou a porta. Seu peito subia e descia rapidamente. A Taurus estava esquentando. Ela guardou a pistola no coldre e se virou para a mesa metálica. O rifle de precisão Taurus T5 estava esperando por ela. Era uma arma considerável, quase absurda para combate em ambientes fechados. Foi projetada para eliminar alvos a mais de 1 quilômetro de distância, mas naquele momento era a única coisa que ela tinha, que poderia atravessar os pesados coletes, à prova de balas de cerâmica que os mercenários usavam. Pegou um carregador com balas de alta penetração, projetadas para inutilizar motores de veículos. Ela o inseriu com força na câmara e acionou o ferrolho pesado. O som era grave, mecânico, uma promessa de destruição absoluta. Ela não era mais empregada, nem mesmo apenas uma soldado. Era a predadora alfa desta selva urbana. Abriu a porta do armário de suprimentos com um chute e voltou ao corredor, carregando o enorme rifle no ombro. No final do corredor, a segunda equipe de Vitor, liderada por Marcelo, avançava com cautela, passando por cima dos cadáveres dos homens que Sofia tinha matado antes. Vitor, encontramos a equipe 2, ambos mortos em combate. Tiro limpo na cabeça. A voz de Marcelo tremia. Não foram tiros aleatórios. Alguém sabe o que está fazendo. Avancem, ordenou Vitor. Encontrem quem fez isso. Marcelo dobrou a esquina, escaneando a penumbra com seus óculos de visão noturna. No final do corredor de 15 metros, ele viu uma silhueta sob a luz vermelha de emergência que tinha acabado de voltar a acender. Era uma mulher de camiseta térmica, segurando um rifle que parecia maior que ela. Antes que Marcelo pudesse levantar sua arma, Sofia disparou. O estrondo do rifle de precisão dentro do corredor foi indescritível. Foi um golpe físico que sacudiu o pó das placas do teto. A bala de alta penetração atingiu o centro do corpo de Marcelo. A cara placa de cerâmica em seu peito não apenas rachou, desintegrou-se. A energia cinética o levantou do chão
e o lançou para trás contra os 2 homens atrás dele. O silêncio seguiu o estrondo, exceto pelo zumbido nos ouvidos de todos. Sofia acionou o ferrolho, expelindo o enorme estojo de latão que caiu com um som metálico no chão. Carregou outra bala. Vocês têm 10 segundos para abandonar esta casa, Sofia gritou com voz rouca, mas projetando claramente pelo corredor. Depois disso, paro de mirar no centro do corpo. O impacto psicológico do disparo do rifle de precisão foi imediato. Os mercenários que restavam no corredor se apressaram para recuar até a esquina, arrastando consigo o corpo despedaçado de Marcelo. Eram assassinos a soldo, acostumados à força avassaladora, mas não estavam acostumados a enfrentar rifles antimaterial em espaços confinados. Lançador de granadas, tragam o lançador! Vitor rugiu pelos comunicadores do lado de fora. Ele tinha ouvido o disparo, conhecia aquele som. Tem um maldito atirador de elite aí dentro. Sofia sabia que não podia ficar parada. O rifle era poderoso, mas lento, e ela estava sendo flanqueada. Precisava se reunir com Dante. Ela pendurou o enorme rifle nas costas, pesava quase 12 quilos e cravava em seus ombros, e voltou a sacar a Taurus. Dirigiu-se ao hall principal, tomando uma rota alternativa através da cozinha destruída. No hall, a maré tinha mudado momentaneamente. A granada e o estrondoso disparo do rifle tinham assustado os mercenários que avançavam. Eles tinham recuado para a entrada, colocando-se em cobertura atrás do balcão de segurança tombado. Dante Moretti sangrava por 2 novas feridas, uma na coxa e outra no braço que não atirava. Só lhe restava o último carregador. Fora de combate, Dante gritou ao seu guarda restante. Ainda estou aqui, chefe. Tenho 30 balas. Dante limpou o sangue dos olhos. Eles estavam mortos. Era só questão de tempo. O inimigo estava se reagrupando para dar o golpe final. De repente, uma figura se materializou das sombras à sua esquerda, deslizando pelo chão para se cobrir atrás de uma coluna estrutural grossa ao lado dele. Dante quase atirou nela. Ele a encarou, o cérebro lutando para processar a imagem. Era a empregada, a mulher de cabelos grisalhos e aparência tímida que tinha conferido as toalhas limpas. Mas agora ela não usava avental. Vestia roupa tática e se movia com uma graça letal que gritava operadora, e nas costas carregava um rifle de precisão Taurus T5, uma arma que Dante só tinha visto usada por especialistas em longo alcance. Sofia. Dante sussurrou baixando ligeiramente a arma. Concentre-se, chefe, disse Sofia com o olhar fixo nas posições inimigas do outro lado do hall. Ela não o olhou. Levantou sua Taurus e disparou 2 tiros rápidos que forçaram um mercenário a se abaixar atrás do balcão. De onde diabos você tirou isso? Perguntou Dante com a voz tensa pela surpresa e adrenalina. Do armário de suprimentos, respondeu Sofia com tom seco. Eles estão posicionando uma arma pesada na porta. Parece uma metralhadora M249. Se conseguirem montá-la, vão transformar este hall em serragem. Dante olhou. De fato, 2 homens estavam montando uma metralhadora alimentada por esteira no balcão de recepção. Não podemos deter isso com armas pequenas, disse Dante com severidade. Você não pode, Sofia corrigiu. Ela guardou a Taurus e tirou o enorme rifle das costas. O espaço atrás da coluna era apertado. Ela teve que inclinar o corpo de forma precária para passar o cano pela borda de concreto sem se expor. Cubra-me, ordenou. Não era um pedido. Era uma ordem de um profissional para outro. Dante não discutiu. Ele se expôs e descarregou metade do carregador que lhe restava em direção à porta, atraindo o fogo inimigo. As balas lascaram o concreto a poucos centímetros do rosto de Sofia, cobrindo-a com poeira de sílica. Ela não se abalou. Olhou através da potente mira telescópica. A tão curta distância, apenas 18 metros, o campo de visão era incrivelmente estreito. Tudo o que podia ver era o receptor da metralhadora e as mãos do homem que carregava a esteira de munição. Exalou, estabilizando o rifle de 12 quilos com a mão livre. Ajustou ligeiramente sua mira, apontando não para o homem, mas para a arma em si, especificamente para o mecanismo da bandeja de alimentação. Apertou o gatilho. Bum! O disparo foi ensurdecedor.
A bala de alta penetração se chocou contra o receptor da metralhadora M249. O impacto foi catastrófico. A metralhadora não apenas quebrou, explodiu em fragmentos de metal retorcido e molas. O homem que a carregava gritou quando os fragmentos de metal rasgaram seu rosto e peito. A ameaça da arma pesada foi neutralizada. Sofia acionou o ferrolho e a ação pesada ressoou com força. Dante a encarou. A luz vermelha intensificava as sombras de seu rosto, fazendo-a parecer antiga e aterradora. De repente, ele se deu conta de onde tinha visto aquela calma perturbadora. Anos atrás, uma reunião de inteligência criminal em São Paulo, uma foto borrada em uma tela de uma agente das forças especiais a quem eram atribuídos tiros impossíveis em condições impossíveis. Nome código Sombra. O programa tinha sido encerrado após uma missão desastrosa no Rio, na qual se presumiu que todos tinham morrido em combate. Meu Deus, Dante sussurrou, a revelação o atingindo com mais força que uma bala. Você é a Mendes, Sofia Mendes, a Operação Fantasma do Rio. Sofia olhou para ele então. Seus olhos, normalmente tão opacos, eram duros como diamantes. Aquela mulher morreu há 6 anos, chefe. Agora eu sou a única coisa mantendo você vivo. Ficou claro. Dante engoliu em seco. A parte protocolar de seu cérebro queria interrogá-la sobre deserção e identidade falsa. A parte de sobrevivência de seu cérebro queria beijar suas botas. Muito claro, disse Dante. Qual é o plano? Antes que Sofia pudesse responder, um novo som cortou a noite. Não eram tiros, era um som grave e rítmico vindo da parte de trás da mansão. Sofia virou a cabeça na direção do som. Um helicóptero se aproximando. Está baixo. É amigo? Perguntou Dante com uma fagulha de esperança. Não, disse Sofia com o rosto sombrio. Eles não estão vindo para nos resgatar. Estão vindo para extrair o negociante à força. Vitor percebeu que não consegue tomar o hall comigo cobrindo. Ele está mudando de tática. Está trazendo uma equipe de extração diretamente pelo teto da sala médica, onde o Dr. Henrique e Carla estão escondidos com o alvo. Vão pelo teto, disse Sofia, já em movimento. Se romperem o teto da sala, todos que estão lá vão morrer. Ela não esperou por Dante. Saiu correndo em direção à sala médica improvisada, arrastando o enorme rifle. Guarda, me siga. Agora vamos pressionar a porta principal. Dante gritou ao seu único homem restante. Percebendo que Sofia tinha acabado de deixar a porta principal completamente desprotegida para salvar os outros. Sofia irrompeu na sala médica improvisada justo quando o som das pás do rotor se tornou ensurdecedor diretamente sobre suas cabeças. Poeira e placas do teto começaram a chover sobre o Dr. Henrique, que estava curvado sobre o negociante mexicano. Eles estão pousando no teto! Carla gritou. Movam-no, coloquem-no embaixo da estrutura da porta. Sofia gritou, apontando para a entrada reforçada da sala. Henrique arrastou o homem inconsciente justo quando uma grande porção do teto de gesso desabou para dentro. Cordas caíram pelo enorme buraco, seguidas instantaneamente por 4 agentes com arneses pretos, que desceram balançando até o centro da sala. Eles aterrissaram com força, com armas erguidas e lasers varrendo a sala cheia de poeira. Eles não esperavam encontrar a empregada no canto com um canhão nas mãos. Sofia não teve tempo de mirar com cuidado. Disparou o rifle a partir do quadril no primeiro homem que tocou o chão. A bala o atingiu na coxa. Não apenas o feriu, arrancou sua perna completamente na altura do fêmur. Ele caiu com um grito horrível, a artéria femoral bombeando sangue sobre o piso branco. Os outros 3 agentes se viraram para ela e abriram fogo com suas submetralhadoras. Sofia se lançou atrás de um pesado carrinho de instrumentos cirúrgicos e as balas ricochetearam no metal. Ela estava imobilizada. Seu enorme rifle era inútil para disparos rápidos no meio da nuvem de poeira que rodopiava. Um dos agentes, um homem gigantesco, a ignorou e se lançou sobre o negociante, agarrando-o pela jaqueta do terno e arrastando-o em direção às cordas de içamento. Não! Henrique gritou, agarrando as pernas do negociante e tentando puxá-lo de volta. O agente golpeou Henrique com a coronha de seu rifle, fazendo o médico cair no chão atordoado e sangrando.
Sofia se esgueirou por trás do carrinho. O agente estava prendendo um arnês no negociante. Em 10 segundos, seriam içados ao helicóptero e desapareceriam. Ela não podia atirar com o rifle sem atingir o negociante. Sua pistola estava sem munição. Viu Henrique no chão com a mão perto de uma bandeja de instrumentos cirúrgicos. "Henrique!" Sofia gritou acima do barulho do rotor. "O bisturi, me jogue o bisturi!" Henrique, atordoado, olhou para ela e depois para a bandeja. Pegou um bisturi e o deslizou pelo chão manchado de sangue em direção a ela. Sofia pegou. Era uma arma ridícula contra homens com coletes à prova de balas, mas Sofia Mendes não precisava de uma arma grande. Só precisava de uma oportunidade. Levantou-se de trás do carrinho, completamente exposta, e se lançou contra o agente que segurava o negociante. O agente a viu vindo, uma mulher de meia-idade com uma pequena lâmina. Ele sorriu sob sua balaclava e levantou o rifle para acabar com ela. Ele subestimou a velocidade da sombra. Ela desviou o cano do rifle com a mão esquerda, entrando em sua guarda. Com a mão direita não esfaqueou. Fez um corte preciso e superficial na pele exposta de seu pescoço, logo acima da linha de seu colete à prova de balas, exatamente onde a artéria carótida pulsava. Foi um golpe cirúrgico executado com a velocidade de uma víbora. O agente ofegou, levando as mãos ao pescoço enquanto o sangue jorrava. Ele cambaleou para trás, soltando o negociante. Sofia se virou, agarrou o negociante pelo colarinho e o arrastou sob a proteção da estrutura da porta, justo quando os outros 2 agentes abriram fogo em sua posição, destruindo o ar onde ela tinha estado um segundo antes. Estava encurralada, sem munição, com um alvo de alto valor e 2 civis aterrorizados, enfrentando 2 assassinos de elite enquanto um helicóptero pairava sobre a área. Então o negociante abriu os olhos, olhou para cima, atordoado, com os olhos cheios de dor, e fixou-se na mulher inclinada sobre ele. A mulher com o coque grisalho e o rosto manchado de poeira de sílica e sangue. Seus olhos se arregalaram em reconhecimento impossível. "Agente 49", ele ofegou tossindo sangue. "Sofia, disseram que você tinha morrido na Operação do Rio." Sofia o encarou, e os sons do tiroteio desapareceram por um segundo. "Eu morri, Sr. Alejandro. Agora fique quieto se quiser continuar vivo." A sala médica improvisada era um caldeirão de barulho. Os rotores do helicóptero agitavam o ar freneticamente, levantando poeira e papéis médicos em um ciclone cegador. Acima deles, através do buraco irregular no teto, via-se o ventre do helicóptero de transporte, escuro e ameaçador contra as nuvens de tempestade. Sofia se apertou contra a estrutura da porta, protegendo Alejandro. Alejandro Ruiz era seu nome nos arquivos, mas os nomes não importavam mais. Apenas massa e velocidade. "Fique abaixado", ela sussurrou para Alejandro. Os 2 agentes que restavam no centro da sala eram profissionais. Não se precipitaram, se separaram. Um se moveu para a esquerda, tombando uma maca para se cobrir, com sua submetralhadora MP5 apontada para a posição de Sofia. O outro se moveu para a direita, sacando uma granada atordoante de seu colete. "Granada atordoante!" o agente gritou. Sofia viu o clarão metálico do cilindro traçando um arco no ar. Ela não desviou o olhar, não tinha tempo. Em vez disso, agarrou um cobertor pesado de lã do carrinho de parada cardíaca ao seu lado e o lançou sobre ela e Alejandro justo quando a granada detonou. Bang! Apesar do cobertor e de ter os olhos bem fechados, o clarão foi uma dor ardente e abrasadora atrás de suas pálpebras. O som foi como um soco no estômago. Seus ouvidos zumbiam com um chiado agudo que abafava o barulho das pás do rotor, mas ela estava viva. E ela contava. 1, 2, 3. Tirou o cobertor de cima. O agente da direita avançava, pensando que ela estava atordoada. Ele estava enganado. Sofia não tinha uma arma, tinha um bisturi, mas também tinha o elemento da agressão suicida absoluta. Levantou-se do chão de um salto, não recuando, mas investindo contra o homem. Ele hesitou uma fração de segundo, surpreso que o alvo não encolhesse. Sofia deslizou de joelhos pelas placas manchadas de sangue, entrando sob seu arco de fogo. Agarrou o cano de sua MP5 com a mão esquerda
queimando a palma no metal quente, e o empurrou para cima. Com a direita, cravou o bisturi no espaço entre seu colete tático e a axila. Não foi um golpe mortal, mas cortou os nervos do plexo braquial. Seu braço ficou inutilizado instantaneamente. Ele gritou e soltou a arma. Sofia não o esfaqueou novamente. Não tinha tempo. Agarrou a MP5 que caía no ar antes de tocar o chão. Rolou sobre suas costas, levantou a submetralhadora e disparou uma rajada no segundo agente do outro lado da sala, justo quando ele se levantava para atirar. As balas ricochetearam na maca metálica, forçando-o a se abaixar novamente. "Henrique!" Sofia gritou com voz trovejante. "Leve Alejandro para a despensa. Tem paredes de concreto armado. Vai!" O doutor Henrique Tavares, segurando as costelas contundidas, agarrou o desconcertado negociante. "Vamos, se mexa." Eles saíram apressados da sala médica para o corredor. Sofia forneceu fogo de cobertura, caminhando para trás e disparando rajadas curtas e controladas em direção ao centro da sala para manter o agente restante imobilizado. De repente, o rádio no colete do agente morto crepitou. Era a voz de Vitor. "Equipe helicóptero, suprimam o alvo. Estou rompendo a parede norte. Vamos esmagá-los no centro." Maldito seja, a parede norte ficava logo atrás da despensa. Se Vitor a rompesse, Henrique e o negociante seriam envolvidos em um massacre. Ela agarrou o rádio do peito do homem morto. "Vitor", Sofia falou pelo microfone com a voz cheia de fria malícia. Houve uma pausa na linha. Os disparos do lado de fora pareceram diminuir por um segundo. "Quem é essa?" Vitor perguntou. "Você está perdendo homens, Vitor. Homens bons, homens caros. E para quê? Por um negociante. Conheço essa voz", disse Vitor lentamente. "Dante disse que tinha uma empregada, mas você não soa como uma empregada. Você soa como o rio." Sofia sentiu um arrepio que não tinha nada a ver com a chuva fria. "Se você romper a parede norte", disse Sofia, "vou explodir o tanque de gás da cozinha. A ala inteira vai pelos ares. Você não vai conseguir o negociante, só vai conseguir uma cratera. Você está mentindo. Não vai matar seus próprios civis." "Esta noite eu não sou empregada, Vitor. Me teste." Ela quebrou o rádio contra a parede. Era um blefe, na maior parte. Ela não mataria os civis, mas precisava que Vitor duvidasse. Precisava que ele questionasse a inteligência que estava recebendo. Virou-se e correu em direção à despensa, alcançando Henrique e Alejandro. "Mudança de planos", disse Sofia sem fôlego. "A despensa é uma armadilha. Vamos para a adega." Henrique a encarou com seu jaleco branco manchado de vermelho. "A adega fica no subsolo. É um beco sem saída. Tem apenas uma entrada." "Exatamente", disse Sofia, verificando o carregador da MP5 roubada. "E é o único lugar na mansão com paredes grossas o suficiente para parar uma bala de calibre 50. Vamos nos entrincheirar lá." "E depois?" perguntou Henrique com voz trêmula. Sofia o olhou. A adrenalina estava desaparecendo, dando lugar a uma claridade fria e dura. "Então esperamos o sol nascer." Ela disse, "Ou morremos, o que vier primeiro." E aí, você está gostando dessa história até agora? Deixe nos comentários se Sofia vai conseguir proteger todos ou se os mercenários vão vencer. E já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum capítulo dessa saga cheia de ação. Vamos lá, participe! O subsolo da mansão Valdez era uma caixa de concreto fria e estéril. Cheirava a vinho envelhecido e terra úmida. A única luz vinha das faixas de emergência alimentadas por baterias ao longo do chão que projetavam sombras longas e grotescas contra as prateleiras de madeira de carvalho que guardavam garrafas caras. Sofia empurrou uma pesada mesa metálica contra a porta de aço grossa, barricando-a. "Isso não vai segurá-los para sempre", disse Alejandro. Ele estava sentado no chão, apoiado contra um armário, segurando seu lado. O choque estava passando e o negociante estava voltando. "Eles têm cargas térmicas. Vão cortar as dobradiças." "Eu sei", disse Sofia. Ela estava tirando o equipamento do agente morto que tinha saqueado antes. Granadas, munição, uma faca de combate. Entregou uma pistola reserva ao Dr. Henrique.
Henrique olhou para a arma como se fosse uma serpente venenosa. Eu fiz um juramento, Sofia. Não causar dano. Esse juramento se aplica a pacientes, Henrique, disse Sofia, cravando o olhar nele. Esses homens lá em cima não são pacientes, são uma doença. E agora você é a cura. Pegue a maldita arma. Henrique engoliu em seco e pegou a arma. Suas mãos tremiam. Sofia, disse Alejandro em voz baixa, por que você está aqui? A agência apagou seu arquivo, achávamos que você tinha mudado de lado ou sido liquidada. Sofia não o olhou. Estava colocando uma armadilha explosiva na entrada com um rolo de esparadrapo cirúrgico e uma granada atordoante. Eu não mudei de lado, ela disse em voz baixa. Simplesmente saí. Depois do rio, depois da favela. Não conseguia mais olhar pela mira sem ver os rostos deles. Eu queria salvar vidas para variar. Queria limpar o sangue. Olhou para suas mãos. Estavam cobertas de graxa, poeira e sangue fresco. Acontece, ela sussurrou, que o sangue não sai. Uma batida forte sacudiu o teto acima deles, depois outra. Eles estão dentro, disse Sofia. Estão limpando o térreo. Vão chegar à escada em 2 minutos. Ela se dirigiu ao canto, onde tinha escondido o rifle de precisão Taurus T5. Tinha carregado aquele rifle tão pesado até ali. Parecia inútil em uma sala tão pequena. Uma arma projetada para quilômetros, não para metros. Mas ela tinha um plano. Henrique e Alejandro, Sofia disse, fiquem atrás das prateleiras de vinho. Mantenham-se abaixados. O que você vai fazer? Perguntou Henrique. Vou bater na porta. Ela não apontou para a porta. Caminhou até a parede mais distante da adega. Conhecia as plantas desta mansão melhor que os arquitetos. Logo do outro lado desta parede de concreto estava a sala de caldeiras principal. E ao longo do teto da sala de caldeiras corria a linha principal de combustível para os geradores de reserva. Se Vitor era inteligente, e ele era, colocaria homens na sala de caldeiras para flanquear a adega. Ela levantou o rifle de precisão, apoiando-o contra uma prateleira de vinho para a estabilidade. Olhou através da mira. Não podia ver através do concreto, mas não precisava. Conhecia os planos, sabia exatamente onde a linha de combustível passava. Mirou no ponto a aproximadamente 2,5 metros de altura na parede, onde calculou que a tubulação principal estaria. Disparou. O estrondo na adega fechada foi como estar dentro de um sino gigante sendo batido. A bala de alta penetração perfurou o concreto como papel. Do outro lado da parede, ouviu-se um grito abafado, e então o inconfundível som de líquido jorrando sob pressão. Ajustou a mira ligeiramente para a esquerda, onde sabia que a caixa elétrica principal ficava. Disparou novamente. Faísca, combustível e concreto. A matemática era simples e brutal. A explosão do outro lado da parede sacudiu toda a mansão. O rugido foi ensurdecedor, seguido pelo grito de homens queimando. A sala de caldeiras tinha se tornado um inferno instantâneo. Meu Deus, Henrique sussurrou, com os olhos arregalados de horror e admiração. O rádio no colete de Sofia, ainda sintonizado na frequência dos mercenários, explodiu em pânico. Fogo na sala de caldeiras. Equipe 3 está queimando. Precisamos de evacuação médica. A voz de Vitor pela primeira vez soou abalada. Todas as equipes recuem para o perímetro. Repito, recuem. Sofia não baixou o rifle. Sabia que homens desesperados fazem coisas desesperadas. Fiquem abaixados, ela ordenou. Eles ainda podem tentar uma última investida. De fato, passos pesados desceram as escadas. 3 mercenários, ensanguentados e determinados, chegaram à porta da adega. Não tentaram arrombar. Em vez disso, colocaram uma carga explosiva nas dobradiças. Carga de explosão! Sofia gritou, empurrando Henrique e Alejandro para trás de uma prateleira de vinhos maciça de carvalho. A explosão arrancou a porta de suas dobradiças, lançando-a para dentro da adega. Fumaça e poeira encheram o ar. Os 3 mercenários entraram em fila, com as armas erguidas. Mas Sofia tinha preparado sua armadilha. A granada atordoante que ela havia amarrado na estrutura da porta detonou, cegando e ensurdecendo os homens no ponto de entrada. Ela se levantou de trás da prateleira,
com a MP5 e eliminou os 3 em rajadas controladas antes que eles pudessem recuperar a visão. O silêncio caiu sobre a adega, quebrado apenas pelo som de vinhos caros pingando de garrafas quebradas. Sofia verificou cada corpo, garantindo que não havia mais ameaças. Seu treinamento não permitia suposições. Acabou? Henrique perguntou tremendo. Para nós sim, Sofia disse. Vitor está recuando, ele perdeu homens demais. Como se confirmando suas palavras, o som do helicóptero começou a se afastar. Através dos destroços do teto da sala de caldeiras, ela podia ver a aeronave subindo na tempestade e desaparecendo. Dante Moretti apareceu no topo das escadas, mancando, ensanguentado, mas vivo. Sofia, vocês estão bem? Estamos, ela respondeu. E você? Perdemos 2 homens, Dante disse com voz pesada. Mas seguramos, graças a você. Ele desceu as escadas lentamente, olhando para os corpos dos mercenários. Vitor e seus homens fugiram. Deixaram o equipamento para trás, estão acabados. Alejandro se levantou com a ajuda de Henrique. Dante, esta mulher salvou nossas vidas. Ela é... Eu sei quem ela é, Dante interrompeu. Ele olhou para Sofia com respeito e algo mais, talvez medo. A questão é, o que fazemos agora? Sofia lentamente baixou o rifle e o colocou no chão. Agora eu desapareço, ela disse calmamente. Antes que seus contatos na Polícia Federal cheguem, antes que alguém comece a fazer perguntas. Sofia, você salvou todos nós, Dante disse. Posso oferecer proteção, recursos? Não, ela cortou. Eu escolhi sair daquela vida. Esta noite foi uma exceção, não um retorno. Ela olhou para Alejandro. Você não me viu. Nenhum de vocês me viu. A empregada Sofia Mendes morreu defendendo a casa, entendido? Dante hesitou, depois assentiu lentamente. Entendido. Vou providenciar documentos falsos, dinheiro limpo. É o mínimo que posso fazer. Obrigada, Sofia disse. Ela olhou para Henrique e Carla, que tinha aparecido na escada, pálida, mas ilesa. Cuidem uns dos outros. E doutor, ela olhou para Henrique. Às vezes, o juramento de não causar dano significa proteger os inocentes, mesmo que custe sangue de culpados. Henrique assentiu, ainda processando tudo. Sofia pegou apenas o essencial, uma pequena mochila com roupas limpas que mantinha escondida para emergências. Quando a aurora começou a clarear o céu através das janelas quebradas, ela já tinha saído pela porta dos fundos, desaparecendo na névoa das montanhas gaúchas. Dante ficou olhando pela janela enquanto ela desaparecia. Lorenzo apareceu ao seu lado. Chefe, a polícia está chegando. O que vamos dizer? A verdade, Dante disse. Fomos atacados por mercenários rivais. Nossos guardas defenderam bravamente. A empregada Sofia Mendes morreu no ataque. Seu corpo foi destruído na explosão da caldeira. Prepare um funeral adequado, uma pensão generosa para a família imaginária dela. E se alguém investigar, ninguém vai, Dante disse com um sorriso amargo. Porque Sofia Mendes, a empregada, nunca existiu de verdade. E a sombra? Ele fez uma pausa. A sombra é um fantasma. E fantasmas não deixam rastros. 3 semanas depois, em uma pequena cidade costeira de Santa Catarina, uma mulher de cabelos castanhos curtos e óculos de leitura abriu uma pequena livraria. Ela se apresentava como Helena Costa, viúva de um pescador, buscando um recomeço tranquilo. Os moradores locais a achavam quieta, educada e reservada. Ninguém notou a cicatriz fina em seu antebraço, marca de uma operação no Rio anos atrás. Ninguém viu como seus olhos automaticamente avaliavam ângulos de tiro toda vez que entrava em uma sala nova. E certamente ninguém imaginaria que a gentil dona da livraria já tinha sido uma das atiradoras de elite mais letais do país. Sofia, ou Helena agora, organizava livros nas prateleiras e sorria para os clientes. À noite, quando fechava a loja, ela olhava para o mar e se perguntava quanto tempo duraria essa paz. Mas por enquanto, o sangue estava lavado. Por enquanto, ela podia fingir ser apenas uma mulher comum com um passado comum. Mas o rifle de precisão Taurus T5, desmontado e limpo, permanecia escondido em uma caixa lacrada no porão da livraria. Apenas por precaução.
Porque Sofia Mendes, a sombra, sabia uma verdade fundamental: o passado nunca fica realmente enterrado. Ele apenas espera o momento certo para ressurgir. E assim, termina a história de uma mulher que tentou enterrar seu passado sob aventais e polidores de prata, apenas para descobrir que algumas habilidades nunca realmente desaparecem. Elas apenas hibernam, esperando o momento em que serão novamente necessárias. A história de Sofia nos ensina algo profundo sobre identidade e redenção. Podemos mudar de nome, de profissão, de cidade, mas nossa essência, aquilo que fomos moldados a ser através das experiências mais intensas da vida, permanece gravado em nós como cicatrizes invisíveis. Sofia não queria mais ser a sombra, a assassina de elite com 57 mortes confirmadas. Ela, genuinamente, desejava ser apenas a empregada silenciosa que arrumava quartos e servia café. Mas quando a tempestade chegou, quando vidas inocentes estavam em risco, ela descobriu que não podíamos simplesmente desligar quem realmente somos. Existe uma diferença crucial entre fugir de quem você é e escolher como usar quem você é. Sofia fugiu por 6 anos, escondendo suas habilidades, envergonhada do sangue em suas mãos. Mas naquela noite na mansão Valdez, ela fez uma escolha diferente. Ela não voltou a ser a assassina fria e calculista que matava por ordens. Ela se tornou a protetora, usando as mesmas habilidades letais para salvar ao invés de destruir. E essa escolha fez toda a diferença. Todos nós carregamos versões passadas de nós mesmos que preferíamos esquecer. Talvez não sejamos ex-atiradoras de elite, mas podemos ser ex-viciados, ex-pessoas amarguradas, ex-versões quebradas de nós mesmos que machucamos outros porque estávamos machucados. A tentação é enterrar completamente esse passado, fingir que ele nunca existiu, mudar de nome e cidade como Sofia fez. Mas a verdadeira redenção não vem de negar quem fomos. Vem de integrar essas experiências, aprender com elas e escolher conscientemente usar as lições e forças que ganhamos para propósitos melhores. Sofia aprendeu disciplina, foco, coragem e habilidades táticas em sua vida como operadora de elite. Essas não eram características más em si mesmas. O que era problemático era o contexto em que ela as usava, matando em operações encobertas moralmente questionáveis. Quando o contexto mudou, quando ela defendeu inocentes contra mercenários assassinos, essas mesmas características se tornaram virtudes heróicas. Ela não precisava apagar a sombra para ser boa. Ela precisava redirecionar a sombra. Há também uma lição sobre o custo da violência, mesmo quando justificada. Repare como Sofia não celebra suas mortes naquela noite. Cada disparo, cada morte, adiciona mais peso à sua alma já pesada. Ela salva vidas, sim, mas através de tirar outras vidas, e isso deixa marcas. O Dr. Henrique, forçado a pegar uma arma, nunca mais será o mesmo médico idealista que era antes. Carla, testemunhando horrores, perdeu sua inocência jovial. A violência, mesmo em legítima defesa, muda todos que toca. Não existe glória nisso, apenas necessidade sombria e consequências duradouras. E quanto ao futuro de Sofia, ou Helena, como ela agora se chama, ela encontrou paz verdadeira em sua livraria à beira-mar? Provavelmente não completamente. O rifle no porão é prova disso. Ela sabe que o mundo é mais escuro e perigoso do que os outros moradores da cidadezinha imaginam. Ela carrega conhecimento e memórias que nunca poderá compartilhar. Existe uma solidão profunda nisso, uma separação permanente entre quem ela aparenta ser e quem ela realmente é. Mas talvez essa seja a verdadeira coragem. Não a coragem de atirar com precisão milimétrica ou lutar contra 12 homens armados, mas a coragem de continuar tentando viver uma vida normal, sabendo que você nunca será completamente normal. A coragem de servir clientes na livraria com um sorriso, mesmo quando memórias de salas cheias de cadáveres invadem sua mente. A coragem de escolher gentileza e paz, dia após dia, quando sua mente e corpo foram treinados para a guerra. No final, a história de Sofia não é sobre uma empregada que revelou ser uma atiradora de elite. É sobre uma guerreira cansada que desesperadamente queria ser apenas humana novamente. E em um sentido ela conseguiu.
Ela usou suas habilidades não para servir governos ou agendas, mas para proteger pessoas reais com nomes e rostos. Isso é mais humano do que qualquer coisa que ela fez como agente encoberta. Então, se você está carregando um passado pesado, se está fugindo de versões antigas de si mesmo, lembre-se da lição de Sofia. Você não precisa fingir que seu passado não existiu. Você não precisa se punir eternamente por quem você foi. Mas você precisa fazer escolhas conscientes todos os dias sobre quem você quer ser agora. E às vezes, as forças que ganhamos nos lugares mais sombrios de nossas vidas podem ser redirecionadas para a luz. A sombra virou guardiã, a assassina virou salvadora, e a mulher quebrada encontrou fragmentos de redenção não apagando quem ela foi, mas escolhendo cuidadosamente como usar o que ela se tornou. E você? Qual é o seu passado que está tentando enterrar? Quais habilidades ou experiências você ganhou em tempos difíceis que agora poderia usar para o bem? Pense nisso. Todos temos nossa própria versão de um rifle escondido no porão, habilidades ou conhecimentos que preferíamos não ter, mas que existem. A questão não é se eles existem, mas o que escolhemos fazer com eles. Espero que tenha gostado dessa história intensa e cheia de ação, mas também de reflexão profunda. Se você gostou, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que redenção é possível, que nosso passado não define nosso futuro e que sempre podemos escolher usar nossas forças para proteger ao invés de destruir. Deixe nos comentários qual foi a parte que mais te impactou nessa história, ou compartilhe sua própria jornada de transformação. Vamos criar uma comunidade de pessoas que acreditam que nunca é tarde demais para mudar a direção de nossas vidas. Um abraço forte e nos vemos no próximo vídeo.